Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Capítulo 20, verso de 7 a 12. E é nesse texto que eu quero falar para esta igreja que está comemorando mais um ano de organização, mais um ano de trabalho nesta cidade. Né? Atos 20, 7 a 12. A versão que eu vou ler diz o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. Que Deus aplique em nosso coração a porção da sua palavra lida nesse instante. Queridos, esse é um texto que traz uma narrativa de um domingo como esse nosso. Só a diferença é que aqui tinha a celebração da ceia, seria o primeiro domingo lá do mês, provavelmente, né? Mas é uma história que acontece numa igreja. É uma tragédia que acontece numa igreja e com um jovem, né? E resultado dessa tragédia, Deus revela àquela igreja o quanto Deus ama aquela igreja. Por isso que Deus provoca um grande milagre na vida da igreja. Como igreja, nós devemos entender essas questões da soberania de Deus, da vontade de Deus, da ação de Deus na vida da igreja, corpo vivo de Cristo. Não igreja templo, mas igreja vocês. Que sim, aí vocês são a igreja. Quem está completando 19 anos de presença presbiteriana na segunda igreja de Gravatá são vocês, e não o templo. O templo é pedra e cimento. Não é? Mas há uma coisa interessante, porque nos tempos atuais existe uma variedade infinita de igrejas. Eu sei quantos de vocês conhecem cada nome, né, de igreja. Um dia eu passei numa cidade lá no Ceará, e a cidade tinha uma igreja presbiteriana, reformada, pentecostal e por aí vai. Passei numa outra igreja que tinha igreja numa outra cidade, em Mato Grosso do Sul, que a igreja era a igreja presbiteriana dos últimos dias. Estou falando só de presbiterianismo, porque tem cada uma, né? Até um tempo atrás, uma revista publicou o nome de várias denominações, e entre umas teve uma que ficou gravada, que dizia assim: eu vou e você fica. Não, esse era o nome da igreja, veja, não é? E aparentemente parece que naquela época não havia essa confusão que nós temos hoje. Mas a gente começa a estudar o livro de Atos, a gente vai verificando que as igrejas tinham as suas dificuldades. Formava-se grupo, se dividia pessoas, né? Não se dividia templo, porque naquela época não tinha, não é? E aí, por um lado, a gente pode até achar, não, isso é bom ter todas essas denominações, porque talvez essa variedade social precisa ser alcançada pela multiforme graça de Deus, como escreve o apóstolo Pedro. Mas, por outro lado, isso pode trazer algumas confusões à mente das pessoas, e isso pode ser perigoso, porque deixa as pessoas confusas, né? Pois sem saber qual seria a igreja correta. Você abre a televisão, você tem N tipos de igreja, e muitas vezes aquelas igrejas que vão passando ali no dia a dia da TV são igrejas que destoam das doutrinas, dos princípios bíblicos. Tem alguma coisa? Tem. A gente não pode negar isso, mas não está tão próxima, né? Como eu vou dizer agora com toda um orgulho santo, se tiver orgulho santo,
como a igreja presbiteriana. Né? A igreja presbiteriana, quem faz parte da igreja presbiteriana, sabe muito bem da firmeza doutrinária da igreja, de como a igreja trabalha as Sagradas Escrituras. Lá no tempo de Paulo, né, ele enfrentou desafios para caracterizar uma igreja verdadeira, de acordo com a vontade de Deus. Hoje também nós que somos pastores temos esses desafios de como caracterizar uma igreja verdadeira de acordo com a palavra de Deus. Porque cada cabeça é um mundo. Então as pessoas, cada um que acham que devem ser dessa forma. Não, tem que ser azul, tem que ser amarelo, tem que ser salgado, tem que ser doce. Por exemplo, eu não gosto de jiló. Quando eu vou lá para São Paulo, Rio, o pessoal adora aquilo, quer me oferecer. Eu digo, não me ofereça. Lá na minha terra, no Nordeste, tinha um cantor que faleceu já, que dizia que jiló amarga muito. Né? E eu fui comer jiló e não gostei não. Mas eles adoram jiló. Né? Mas eu não vou dizer que eles estão errados. Né? Nem eles podem dizer que eu estou errado, porque eu não gosto de jiló. Então acontecia com Paulo uma coisa interessante. Ele viajava, né, ia numa cidade, ia pelas comunidades eclesiásticas que formavam, ensinando a palavra de Deus, né, mas havia um problema muito sério, porque os crentes estavam passando tão depressa daquele que havia sido chamado na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo passava, ensinava. Quando Paulo tinha um tempo que não passava lá novamente, a igreja começava a receber outras influências, outras doutrinas, né? E Paulo tinha que estar escrevendo cartas e mais cartas, cartas e mais cartas, e visitando, porque para corrigir o rumo da igreja, que havia deixado já o evangelho que tinha aceito e estava indo para outro tipo de evangelho. Agora havia em Troade, né, lá na Ásia, uma igreja que Paulo visitou várias vezes, e ele prestou um serviço pastoral àquela comunidade, né, tanto que ele afirmava que aquela igreja era uma porta que Deus tinha aberto para ele. E ele escreve isso lá em 2 Coríntios, quando ele diz, olha, quando eu cheguei em Troade, para pregar o evangelho de Cristo, e abriu-se-me uma porta no Senhor. Então, essa igreja lá da Ásia era uma igreja que Paulo tinha um carinho muito grande por ela. Então, ele visitou essas igrejas. Por quê? Porque essa era uma igreja que aprendeu de Paulo os ensinos da palavra e manteve esses ensinos. A cidade, né, de Troade, ela é uma cidade bastante estratégica, porque tem porto, né? E Paulo usou ela como base missionária. A gente não sabe se Paulo tinha uma casa, né, lá, ou alguém tinha um espaço para ele lá, como está lá em 2 Coríntios 4:13, né? Então, numa dessas viagens de Paulo, aconteceu um fato marcante durante o culto. Um jovem chamado Eutico, né, caiu lá do 3º andar. Né? A igreja era interessante, queridos, que a igreja, nós, né, e a igreja, né, vivia uma verdadeira comunhão com Deus. Isso é muito importante, a vida de comunhão com Deus. Porque quando há comunhão com Deus, acontece milagres na igreja. Não pense que milagres não acontecem hoje, não. Acontece, gente. Certo? Deus é o mesmo. E quando Ele quer operar os milagres, Ele opera. Ele usa os instrumentos que Ele quiser para fazer isso. E essa igreja era uma igreja que tinha uma comunhão grande com Deus. E a partir do texto que nós lemos, vamos refletir um pouco a respeito desta igreja que Deus espera de nós, que Deus espera de vocês, de nós. Você ouviu Instantes com Deus,